Boa tarde aí, meus queridos e queridas do Terceiro Informática. É satisfação inequívoca em estar essa tarde de sol com vocês aqui na minha humilde residência para a gente fazer uma linda história. Né? E o que acontece, meu amigo Guizão, seu lindo aí? A aula passada foi uma aula super legal. A gente falou de um cara que eu acho bacana demais. Vocês viram, vocês viram vídeo lá na atividade. E o mais legal é o seguinte, João. A atividade, você sabia, a atividade de vocês, o Arcão pegou pesado a atividade. Tinha que ver o vídeo fazer atividade, senão de como não fez atividade. Então foi bem legal, assim. Corrigi até, acho que foi até na Laura, eu corrigi já. Não, corrigi até no LM, corrigi até no Mateuzinho, corrigi atividade já. Vocês, né, que me entregaram até agora há pouco. Falta para frente. E aí, moçada, corrigirei hoje ainda. E o que eu tenho que lembrar da aula passada? A aula passada, ela foi legal por qual motivo, minha amiguinha Sara, que chegou agora há pouco aí? Ela falou, a Aline chegou, olha a Aline. A Aline tá. A Aline não entendeu, não. A Aline não chegou ainda também, não. Qual foi a ideia da aula passada, hein, meninos, meus queridos aí? Falando para vocês uma coisa super legal, que foi o crescimento do Brasil. E aí, João Guidu, o teu texto, tem elogia no texto lá, o que vai acontecer no seu texto de forma efetiva aí? Você vai ter de forma muito tranquila e muito bem elaborada uma coisa muito simples. Que o Brasil, ele vai, crescer. Eu te pergunto, qual é o maior país do mundo? O Brasil. Mais obras? O Brasil. Cidade mais moderna? No Brasil. Mulher mais bonita? Brasileira. Melhor time de futebol? Do Brasil. Que coisa mais linda, hein? Qual que é a ideia aí, Iago? Qual que é a ideia, Iago? Olha lá, qual é a ideia aí? Pode tirar a prender, João. Olha lá, pode tirar a prender do Guizão aí. Qual que é a ideia, meu amigo aí, meu amigo Jim Morrison, do terceiro ano? Meu amigo Iago, Jim Morrison, terceiro ano. Qual que é a ideia aí, moçada? O João tá rolando de rir lá. Qual que é a ideia, João? Eu vou ter, cara, um país que cresce de forma, a parte que eu tenho na aula. Eu tenho o que, João? Olha lá. Eu tenho o que, João? Eu tenho o quê? Que o país, o quê? Ele cresce de forma, exponencial. Qual que é o problema disso? O Brasil, que não é um país em crescimento sustentável, Guzão. Perceberam isso? Então, meu amigozão, o Brasil que ele cresce através de empréstimos e financiamento do governo do mundo exterior. E, obviamente, faltou uma coisa aqui, que na música também no Brasil vai ter as melhores músicas do período. Então, o Brasil é um super país. Só que eu tenho um problema. A dívida, olha, mentira, a fatura, uma hora, chega. Juscelino fez, aconteceu, mudou o país, fez rodovia, fábrica de carro, tudo mais. Só que o que, Guizão? Com dinheiro, velho, externo. E isso vai, de certa forma, fragilizar o governo do próximo presidente. E vamos lembrar, o João, o Guido, aí, meu amigo, amiguinha na Flávia, amiguinha Sara Fernandes, Lavínia, sua linda aí, pessoal bacana, você daqui tem eliminação ímpar. Qual que é o problema disso, galerinha? O problema é que o país vai ter um crescimento que não é sustentável. E eu vou ter na aula de hoje um cara que, particularmente, eu tenho uma relação muito boa com ele, um cara que tem uma relação muito tranquila e muito específica e muito bacana. Um cara chamado aqui, vou colocar o nome do cara no quadro e vou explicar a eleição dele, o que é super importante. Eu vou ter na aula de hoje um cara chamado de Jânio Quadros. Trouxe um negócio aí, ô João? Gente, primeira coisa da aula de hoje aqui, eu já vejo no quadro um grande problema. Um grande problema. Qual é o problema que eu vejo no quadro aqui? O governo do cara vai durar 7 meses. 7 meses. E detalhe, moçada, super importante, super importante. A última passagem de faixa entre dois presidentes eleitos foi Juscelino Kubitschek de Oliveira para Jânio da Silva Quadros. Depois disso, só FHC para Lula. Ou seja, 41 anos depois, vamos devagar, 41 anos gastou para um presidente eleito passar a faixa para um outro cara também democraticamente. Gente, isso é muito pouco, é muito louco isso no Brasil. Então, a nossa tradição democrática é muito frágil. Depois, tá, o Lula foi reeleito, passou para Dilma foi impeachmentada, assumiu o Temer que passou para o Bozo. Né? Espero que o Bozo não passe para o seu sucessor eleito. Mas aí é uma questão pessoal minha na história. Né? E aí, moçada, dito isso, eu tenho que ter o seguinte, quem que é o Jânio Quadros? Primeira coisa, meus amigos, tem que entender o seguinte, vamos para o quadro. Quem é o Jânio Quadros? Quem que é o Jânio Quadros? O Jânio Quadros, vou colocar aqui o Jânio Quadros,
Ele é um cara que eu vou chamar aqui. Jânio Quadros, ele era, né, um fenômeno da comunicação. Ô, gente, por que eu estou dizendo isso? O Jânio Quadros, comunicação, o Jânio Quadros é um cara que é um fenômeno. Por que é um fenômeno? Ele, em pouco mais de 10 anos, sai de professor de escola pública em São Paulo, vira vereador, vira prefeito, governador de estado, deputado e vai alçar a presidência da República. O João trouxe uma na áudio hoje aí. Você mostra pra gente esse cara aí. E aí, moçada, me deu o seguinte, por que ele é um fenômeno de comunicação? Pensa quer ver um exemplo, claro? Uma coisa que um cara que eu não gosto. É o João Dória. Não gosto do Dória. Mas ninguém no Brasil hoje fala tão bem quanto o Dória publicamente. Sabe assim, o João Dória é um cara que tem uma fala, ele fala de um jeito, peraí. Ih, a Camila aqui, peraí, cara. Olha lá, meninos, ó, o João Dória, ele faz o que, meninos? O João Dória é um cara que fala super bem. É um cara que tem um domínio da plateia espetacular. Quer ver ele falar? Como ele fala bem, ele pausa bem, ele tem uma dicção perfeita. Ele vai xingar o Bolsonaro, ele xinga o Bolsonaro de uma forma elegante. Ele é um cara elegante, é um cara chique. Gostando ou não gostando dele, isso é um fato. O Jânio Quadros era infinitamente melhor que o João Dória. Jânio tinha o dom da oratória, o dom da palavra. Ele arrebatava multidões. E o Jânio Quadros, ô João, vai ter, velho, um negócio muito importante. Ele é um cara que vai ter um novo tipo de marketing. Ele é o cara que faz o tipo. Ele é popular, mas é inteligente. Parece ser algo isso aqui ser meio estranho, essa minha fala aqui, é uma fala meio estranha, né? Meio preconceituosa. Vou explicar para vocês, ó. Ele é um novo tipo. Ele é popular, mas é inteligente. Ó, gente, quem vai pro Cefetão, a Camila possivelmente chegou aqui. A Camila chegou aqui, aí. Quem vai pro Cefetão, de ontem todo dia, imagina a cena, moçada. Imagina a cena. Eu vou ter aí, moçada, Professora Camila, boa tarde, professora Oi, Camila, boa gente. tarde. Desculpa, a internet caiu aqui. Acontece. Você viu as Já passo a bola para a senhora aqui. Então, moçada, qual é a ideia aqui? Fica atenta, professor. Tem uma ideia, ó. Ele é um cara que vai, exemplo, imagina só, imagina o prefeito de Varginha, o Verde, indo para o Cefete de busão, ou indo trabalho de busão. Você está no busão, no Cefetão, é pendurado no busão lá, apertado, você vai do lado do prefeito. Aí na mão, o cara de cá tá pendurado num busão. A mão de cá, ele tá com aquela típica marmita. É a marmitinha, né? Com um pano de prato enrolado, com a cuiazona enfiada no pano de prato. Gente, imagina a cena, o prefeitão da cidade com a marmitinha. Sabe, pedreiro? Se algum pai que é pedreiro aqui, algum avô que é pedreiro, alguém é pedreiro aí, pode ver. A marmitinha é clássica dos caras. Aí o cara vai, na hora de almoçar, ele não vai almoçar em restaurantes ou algum. Não. Almoçar com o pessoal do chão de fora, a galera peãozada lá. Aí o cara vai almoçar, metia a marmita aqui, ó. Peguei bifão. Mordi bifão. Puxei bifão. Aquele arroz voando. Maravilhoso. Então ele é um cara do povo, para o povo e com o povo, ele é igual a vocês. Mas aquela coisa, é inteligente. Gente, percebe como que eu tô valorizando a figura do cara? Um cara que veste de mendigo e vai no hospital de madrugada para ver se é bem atendido ou não. Pensar nisso. Então ele cria um marketing muito importante. E o marketing dele, já que a Camille vai falar com vocês aqui um pouquinho, o marketing dele, moçada, vai ser bem baseado em uma coisa super importante, né? Que vai ser aqui um frenético, gigantesco combate à corrupção. Né? Ou seja, meninos, ele é um cara que vai trabalhar com combate à corrupção. Ele fala, todo mundo não presta, eu sou bom. O Juscelino Kubitschek, corrupto, ladrão, safado. Getúlio Vargas, corrupto, ladrão, safado. Todo mundo aqui na sala, corrupto.
Então é um cara que tem uma pegada de defender, vou colocar aqui, João, e mais. Ele é um cara que, já Camilo falou para vocês sobre isso, que vai ser um cara que vai receber aqui, ó, um negócio chamado professor Camilo, que eu vou chamar aqui, professor Camilo, vai defender, olha que lindo aqui, olha que lindo aqui, vai defender a moral e os bons costumes. Oh. É isso aí, Gui. É isso aí, Gui. Todo mundo concorda com a opção, cara. E detalhe, ele defende, cara, ele defende a família. Vou usar, olha o termo que eu vou usar na aula de hoje, hein? Ele defende a família. Ele é contra o homossexualismo. Sabem disso, né? O homossexualismo, quando você cai com esse ismo, é uma doença. Homossexualidade, homossexualismo. Então ele é contra o homossexualismo. Ele é a favor da moral, dos bons costumes, da Santa Igreja. Então ele é um cara perfeito. Já te passo a palavra, Camilo. E aí, o que vai acontecer com o Jânio Quadros aqui, moçada? Eu vou disputar a eleição aqui, e aí vocês vão entender como é que o Jânio Quadros funciona o negócio. Eu vou ter 3 candidatos a presidente da República aqui nesse período, que são 3 caras extremamente importantes. O primeiro deles vai repetir de novo a pegada, o Adhemar de Barros. Falei para vocês aí na aula passada que ele foi candidato contra o Juscelino Kubitschek, né? E ele é um cara do PSP, é um cara do malufismo, é um cara ligado aí, tipo, rouba mais fácil. É um cara mais um cara que é quase um outsider oficial. É um cara que não tem muita expressão, mas gestou a ideia do malufismo em São Paulo, que é uma outra discussão para frente. O segundo cara aqui, esse cara é extremamente importante. Esse cara, eu vou devagar agora aqui, já a Camille fala para vocês. Esse cara aqui é um cara muito importante. Alguém lembra desse cara aí? Alguém lembra desse cara? General Lott? Esse cara mesmo, alguém lembra dele? O que garantiu a eleição? A posse? Garantiu a posse, meu amigo João Guidugli, do meu amigo Juscelino Kubitschek de Oliveira. Só que o Lott, ele tem um problema muito grande, gente. Eu falo muito pra Camille isso às vezes, a gente conversa com ela. Professor, não pode ser... A minha mãe fala uma coisa muito legal na vida, assim, agora ela fala muito assim, olha, o fulano ou a fulana é sem sal. O que é o cara sem sal? É blasé demais. Tipo o Lott. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, sou o Lott, presidente da República, sou nacionalista, sou um cara legal. Olha, olha que como é broxante. E o Jânio Quadros, povo paulistano, estamos aqui para varrer a corrupção desse... Gente, todo esse processo é extremamente importante. O Lott não tem um pingo de sal. É um cara que não... E detalhe, o Lott é militar, ele é um cara competente, é um cara correto, é um cara certo. Sim, só que ele não tem a pegada política. Ele não conhece os atalhos do campo político aí. Então, é um cara que não vai. Não vai. Eu ia falar que é o Gilmar Tato da época, mas ia ser muito sacanagem zoar o Gilmar Tato, que não está presente para se defender. É o Gilmar Tato da época. O João do gosta das minhas palestras. O João gosta da minha ironia política. O João gosta. Né, João? Não presta, você gosta, né, cara? E por fim, aí eu vou ter meu amigo Jânio. Amigo Quadros. Pessoal, atenção, atenção para isso daqui. Atenção, muita atenção. Vejam para mim que eu citei vários partidos no quadro. Citei um slogan de um partido no quadro. Mas esse partido não está presente. Que partido é esse? Quem lembra aí? Falta de carinho pra você aí, calma. Mas O DN? Ô, João, faltou quem para mim? A UDN, cara. A UDN não está presente. Mas se você olhar aqui as características do do Jânio Quadros, você vai ver o seguinte, que o Jânio Quadros é um legítimo representante da UDN. Mas ele tem um partido, igual o Levi Fidelis, né? Tem um partido dele, que é o Partido Trabalhista Cristão, que vai ter a mesma pegada do UDN. Mas, Arcão, por que então o Jânio Quadros não é do UDN? Porque o Jânio Quadros se achava melhor e acima de todo mundo. Gente,
Ó, que legal esse, hein? O cara assim, não. Eu não sou da UDN. A UDN precisa de mim. Eu não preciso da UDN. E a UDN fez um acordo com ele de dar apoio político para ele. Ele falou assim, ó, não te dou nada em troca. Eu vou defender só contra a corrupção e vou defender a família cristã tradicional brasileira. E você contra o comunismo. E aí a UDN fechou com o Jânio Quadros. Vamos lá. É a musiquinha dele. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre, a bandalheira. Quer dizer, vai ter uma musiquinha lá de qual ideia? De varrer a corrupção do Brasil. Né? Aí, pesquisa Vox Pop Bop com 70% de voto, Jânio Quadros. Com 12% lote, 8% Demar de Barros. Sabe o que o Jânio Quadros faz? Já na campanha, ele renuncia. Peraí, calma aí. Ele renuncia na campanha eleitoral. Por qual motivo? Ele falou assim, olha, estou sofrendo pressão da UDN. Querem cargos no meu governo. Querem ministros no meu governo. Querem mexer no meu conteúdo de campanha. Eu não admito, tô fora. E aí parece que comoção, nossa, meu Deus do céu. Aí conversa com o Jânio Quadros, sentamos, conversamos, aparamos as arestas, ele volta ao governo e vai ser eleito com 48% dos votos. Só que tem um detalhe, para acabar de falar agora um pouquinho para vocês. Vamos lembrar, ó que louco na época. Lembra na época, eu falei para vocês aqui, na aula passada, que a eleição era uma eleição que era... A eleição, ela era uma eleição... Vou colocar aqui, ficar bem bonitinho, o Marcão tá tão animadinho, o Marcão tá felizinho hoje. A eleição era dissociada, vocês lembraram disso? Dissociada. Lembraram disso? Você vota em vice para um e vota presidente para outro cara. E, João, e olha o rolo da eleição, cara. Olha uma legislação engraçada. O presidente da República não pode ser reeleito. Mas o vice pode. E aí foi eleito Jair Bolsonaro presidente, Manuela Dávila vice. Ou seja, foi eleito Jânio Quadros presidente e vice. Foi eleito um cara chamado aqui todo mundo já sabe quem é, meu amigo, de novo, foi reeleito vice-presidente. Isso é muito estranho isso aqui pra gente. Presidente, meu amigo Jango. E vai ser um problema. É a Manuela Dávila do Bolsonaro. Quer dizer, é o vice do Jânio Quadros. Meninos, importante agora, minha aula. Momento 2 da minha aula de hoje aqui. Olha só. Faço por enquanto? Então eu vou dar a dupla Jânio Jânio Quadros e João Goulart. Ô, gente, João, às vezes você fala, João, eu faço isso. João. Trouxe que é João? Você trouxe para a aula, Dica? Você trouxe para a aula aí? Mostra para nós aí, você acabou de falar. Ah, eu trouxe os livros que meu avô tinha aqui do Jânio Quadros. Tem, tipo, uns 6 livros desse tamanho, assim. Falando sobre o quê? É da época que ele era professor mesmo. Tipo, ele chama Curso Prático da Língua Portuguesa. Não sei se dá pra ver. Cara, isso aí é um dicionário, cara. Ô, gente, o Jânio Quadros escreveu dicionário. João, isso aí é muito legal pelo seguinte, cara. Isso aí dá uma conotação que eu vou voltar de novo. Como ele era um cara pobre, mas era inteligente. Que, teoricamente, eram sinônimos diferentes. Se você é pobre, você é burro. O João Goulart não, o Jânio Quadros não. Ele é um cara de classe média alta, mas é um cara simples do povo e para um povo. E o dicionário dele aí, cara, é muito legal, porque, gente, quem escreveu o discurso do presidente da República não é o presidente que escreve o discurso dele. Todo discurso é escrito por equipe de assessores. O cara não falar asneira do tipo que vou atacar os Estados Unidos. Não faça essa asneira. Tem que ter alguém para escrever o discurso antes. Só 2 caras não escreveram o discurso deles. Era o Vargas e o Jânio Quadros. Meninos, pode falar agora, falei muito já. Meninos, seguinte, como é que você vai formar de forma efetiva como técnico em informática? E fazer estágio. Fazer estágio. E o que é fazer o estágio? Botar em prática o que você aprendeu. Ô, mas tá aí, Mazeu. Não viu isso aí, cara? Boa tarde, Mazeu. Você é o cara, velho. Acabei de chegar, irmão. Pode ser pra caramba, cara. Você põe no coração, paga aluguel.
Moçada, então, assim, o que acontece? Então, aí na aula de hoje, né? Nós vamos ter aqui a sala de hoje, o Arcão introduziu essa aula de hoje, né? Mas quem vai falar para vocês sobre o governo do meu amigo Jânio Quadros não vai ser o professor Hércules hoje. Hoje vai ser a professora Camille, que vai falar para os senhores aqui sobre o governo do meu amigo Jânio Quadros, né, Camille? Estamos aí. Qualquer dúvida, qualquer probleminha, o Arcão está aqui, o Arcão, para a Camille ficar mais à vontade, o Arcão vai desligar a câmera, né? Camille, a palavra é sua. Bom trabalho aí. Estou de olho Obrigada. vocês aqui. O Arcão está mudo, mas está aqui. Estou mudo, estou quieto. Fica à vontade aí, Camille. Tchau, gente. Bom trabalho. Estou aqui quietinho, hein? Obrigada, professor. Oi, gente, boa tarde. Desculpa pelo meu atraso, acabou a internet aqui de casa. Camille, só uma coisinha, desculpa, peraí, você começar. Pessoal, print o quadro, por favor, senão ela vai mexer no quadro, vai apagar o quadro. Print o quadro, senão a Camille vai mexer no quadro, vai apagar o quadro. Por isso. Printaram aí? Desculpa, Camille, eu tenho esquecido de detalhe, Imagina. perdão. Printaram, meninos? Sim, beleza, Ana Flávia. Obrigado, Ana Flávia. Foi, Ana Flávia, boa tarde, não falei com você hoje. Então, gente, pode falar, tô quieto. Camille, a aula é sua. Obrigada. Então, acabou a internet aqui, aí foi uma loucura, mas estou aqui. E obrigada por me receberem para poder dar essa aula para vocês. Estou muito feliz em poder dar essa aula. E aí, como o Ercão já deu uma introdução, eu vou dar uma reorganizada aqui nas minhas ideias. Então, porque eu planejei, sabe, bem certinho, mas as coisas não acontecem da forma que a gente imagina o tempo todo. Então, tá. Jânio Quadros. O Ercão falou para vocês sobre o carisma do Jânio Quadros e, na verdade, ele constrói esse personagem a partir de alguns elementos, né? O primeiro é essa carisma dele, o contato com o povo, que ele é um cara muito do povo, tá sempre ali. E o segundo é por um cara intelectual. Então, por mais que ele estivesse presente ali com as pessoas, ele era um cara intelectual, ele é advogado, professor. Então, ele é um cara que contemplava tanto o povo quanto a elite, nesse sentido. E aí, eu separei 2 videozinhos para mostrar para vocês, são bem rápidos. Primeiro, sobre a campanha dele, que aí é um videozinho de uma família tradicional. Isso é importante, esse tipo de imagem. Uma família tradicional brasileira, uma mãe, um pai e um filho. E aí, eles estão ali discutindo, conversam sobre o preço do leite, que o preço do leite está muito alto. E aí, o pai fala, o jeito é votar no Jânio. Ou seja, na campanha já tem essa ideia de que o Brasil vai sair desse buraco econômico que está. Porque, como a gente tem que lembrar, depois do governo JK, o Brasil está cheio de dívida para pagar, o poder de compra do consumidor é bem menor e a inflação é muito alta. Tem gente desempregada, tem gente passando fome. Então, parte da campanha do Jânio foi pautada nesse restabelecimento da economia, e a outra parte da campanha em varrer a corrupção, que é um jingle dele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, é bem curtinho, depois a gente continua a nossa discussão. Deixa eu ver aqui como é. Aqui, tá. Eu vou abaixar um pouquinho, porque é um vídeo meio alto. Ó, esse é o primeiro. Sem som, professora. Peraí, tá sem som? Só de fechar o screen, esquece para a gente do lado direito lá, de marcar. Tá. Tá ouvindo agora? Não. Você tem que fechar o share screen. Stop share screen aí. Na hora que você abrir o share screen, vai ter um quadradinho do lado direito, do lado esquerdo embaixo. Verdade. Esqueci. Tá. Desculpa, gente. É calor. Tô nervosa. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E tá certa a conta? Infelizmente está. O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. Esse é o primeiro. Agora o segundo é o do jingle. Ele vai transmitir. Sem que meu computador exploda também, porque é difícil lidar com ele.
bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Então, essa é a pegada do Jânio, né? Para moralizar o país contra a corrupção. O jingle da vassourinha pegou, até hoje muita gente conhece o jingle. E a questão da família, dos bons costumes e da restauração da economia brasileira. Então, tá, ele constrói essa imagem do cara carismático e o cara que vai reerguer o Brasil. Aí, beleza. Vou colocar aqui no quadro. E eu vou fazer um pontinho importante. Ah, tá. Quando eu transmito, limpa o quadro, né? Tá. Quando a gente está falando de Jânio Quadros, eu vou fazer uma coisinha aqui para vocês memorizarem. Talvez isso ajude. Vou colocar uma estrelinha. E aí a gente vai entender por que eu coloquei essa estrelinha aqui na frente do nome do Jânio. Então, em 1961, ele é eleito presidente. E como vice, a gente tem o excelentíssimo Jango como vice. Beleza, deixa eu voltar. Stop. E o Jango, gente, não sei se vocês lembram, mas no governo do Vargas, ele era ministro do Trabalho. Foi ele que deu o aumento de 100% do salário mínimo. Então, tem todas as questões assim do processo de lei trabalhista, CLT, crescimento do trabalho. Então, o Jango, ele tem essa história mesmo na política brasileira e na política com o Vargas de beneficiar o trabalhador brasileiro. E aí ele entra aí na vice-presidência com o Jânio Quadros, e a ideia seria que isso permanecesse, né? Talvez o povo pensasse nisso. Mas o Jânio, ele não, em momento algum, essa é a pauta principal do governo dele. Essas questões trabalhistas não estão em primeiro lugar no governo do Jânio Quadros. Então, beleza. Jânio Quadros presidente, Jango vice, aí começa, naturalmente, como em qualquer novo governo, as medidas do governo começam a ser instauradas ali, os processos começam a acontecer. E aí, nós vamos ter algumas medidas importantes no primeiro momento do governo do Jânio. Lembrando que foi um governo super rápido, durou 7 meses. Então, tudo que a gente vai falar hoje acontece muito rápido. Não tem 4 ou 5 anos de mandato para toda loucura acontecer. Vocês vão ver que o negócio aqui é doido. Então, tá. Medidas do governo do Jânio. Primeiro, a gente tem que lembrar dos cenários nacionais e internacionais. Quem lembra o que está acontecendo internacionalmente? Uma coisa aí que está movimentando o mundo internacionalmente. Alguém consegue lembrar o que é isso? Guerra Fria? Guerra Fria, isso mesmo. Olha, um monte de gente falou, eu não tinha visto. A Guerra Fria. E aí, na Guerra Fria, o Brasil estaria aliado à potência capitalista, estaria aliado aos Estados Unidos. Desde o começo da Guerra Fria estava rolando esse alinhamento. Isso internacionalmente. E nacionalmente, como eu já disse, o Brasil estava economicamente quebrado, desemprego, inflação altíssima, gente passando fome. E aí, quais foram as medidas do governo do Jânio? Vamos aqui para o quadro, para a gente esquematizar isso bem legal. Medidas do governo. A primeira medida, politicamente,
é a política externa internacional. E aí nos vestibulares ela aparece assim como política externa internacional ou PEI. Ó, desculpa, gente, não é internacional não. É independente. Política externa independente. Deixa eu aumentar. O que que isso quer dizer? Uma política externa independente quer dizer que a gente vai fazer... Deixa eu voltar, é importante voltar. A gente vai fazer acordos comerciais e se alinhar comercialmente com quem a gente quiser. Independente de ideologia, independente se ele é comunista, se ele é capitalista, se é socialista, independente do que for. Essa era a proposta do governo Jânio nesse primeiro momento. Que era, o Brasil está quebrado, a gente precisa fazer alguma coisa. Comercialmente, não dá para ficar só com os Estados Unidos ou com os países alinhados ao bloco capitalista. Então, essa nova política externa independente quer dizer que nós vamos nos beneficiar do que for necessário, independente das ideologias aí que está rolando e está bagunçando o mundo inteiro. Lembrando que isso é chocante para a época, porque, como a gente já viu no começo da discussão sobre a Guerra Fria, você tinha que escolher um lado. Não existia essa... eu vou fazer o que eu quiser. Era assim, ou você apoia o bloco comunista, o bloco socialista, ou você apoia o bloco capitalista. E aí o Jânio vem e já manda uma dessa. Aí, no segundo momento, vou voltar para o quadro. Outras medidas do governo. Em relação a essa política externa independente, o governo se aproxima do bloco socialista. Mas ele não se aproxima ideologicamente. Ele se aproxima comercialmente do bloco socialista. E aí tem a condecoração do Che Guevara, que que o Jânio Quadros faz. E ele se aproxima do Che Guevara e do Fidel Castro, mas não como ideologicamente, e sim comercialmente, né? Inclusive, essa política externa independente, ela visa o comércio tanto com países que ainda são colonizados, com países africanos, asiáticos, independente de qual ideologia estaria sendo seguida ali. Aí tem... eu acho que eu não selecionei a foto do Che. Nossa, dei mancada. Que é uma foto... Vou tentar explicar para vocês. Esqueci de baixar ela. É uma foto do Jânio Quadros com o Che Guevara, que ele condecora o Che Guevara. Acabei de mandar no bate-papo. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ixi, não. Vocês conseguem abrir, gente, essa foto? É uma foto, depois vocês podem ver, que ele condecora o Che Guevara. E aí, gente, o Jânio, tá se alinhando, mesmo que economicamente, a países socialistas. Como assim? Se até agora a gente estava dividido entre socialistas, comunistas e o Brasil, socialistas e capitalistas, e o Brasil alinhado sempre aos Estados Unidos. Então, essas ações, essas primeiras ações do governo do Jânio, elas geram um frisson, assim, tanto nacional quanto internacional, né? Começa todo mundo a especular o que está acontecendo, o Jânio Quadros é comunista. Internacionalmente isso começa a acontecer e nacionalmente também. Aí isso vai refletir no governo do Jânio politicamente. Essas ações do Jânio, tanto da própria política que ele começa a construir, essa política externa, e essa aproximação ao bloco socialista, mesmo que seja uma aproximação econômica, para a época, para a Guerra Fria acontecendo, isso é muito relevante. Então, essas ações dele geram uma crise com a base política
e com a UDN. Vou tentar fazer... Não assim. Gera uma crise política, uma crise com a própria base política dele e com a UDN. Ou seja, depois disso, o Jânio se vê sozinho. Ele começa a perder força, perder os aliados dele, tá? Então, essa crise política dele já começa desde o princípio, né? Porque ele tem essa... ele se contradiz, né, em algum sentido, com a herança política do Brasil e o que está acontecendo agora. Então, beleza. A gente tem... Vou falar mais devagar. A gente tem uma crise política acontecendo, uma crise econômica. O trabalhador está passando fome, está desempregado. Isso é um problema muito grande no Brasil. Aí, Jânio Quadros perde o seu apoio político, se encontra sozinho politicamente e ele decide fazer um pronunciamento nacional. O presidente da República vai falar, e isso é importantíssimo. Ele vai fazer um pronunciamento para determinar medidas de emergência, que como a gente pode ver, tá tudo uma loucura, então ele vai e determina essas medidas de emergência. Aí agora a gente vai escrever aqui, eu vou escrever no quadro, quais são essas medidas de emergência. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Ah, não, essa não. Vamos lá, vamos fazer isso junto. Ixi, tirei o negócio. Tudo bem. Primeira medida de emergência. Lembrando, estamos em crise econômica, a galera tá passando fome. Congelamento do salário mínimo. A gente está passando fome no Brasil. A inflação está a 1000. E o presidente decide que a melhor alternativa é congelar o salário mínimo. Lembrando que no governo Vargas, lá com o João Goulart como ministro do Trabalho, teve um aumento de 100% do salário mínimo. E agora a gente congela o salário mínimo. Beleza. Segunda medida de emergência. Gente, lembrando que isso foi um pronunciamento nacional. Segunda medida. Ele proíbe briga de galo. Sabe briga de galo? Igual o pessoal que coloca pitbull para brigar? É isso, só que é galo, no caso. E ele proíbe briga de galo. Terceira medida emergencial. Ele proíbe o uso de biquíni nas praias e nos concursos de Miss. Por quê? Porque o Jânio é um cara da moral. Então, é imoral que as mulheres usem biquínis e mostrem seus corpos. Isso é coisa do diabo, isso está errado, é contra a moral e os bons costumes brasileiros. Nós somos cristãos. Então, é com isso que ele vai se preocupar nessas medidas emergenciais. E aí tem mais uma, que eu acho essa curiosíssima, que é aqui. Ele proíbe lança-perfume no carnaval. Lança-perfume, gente, é tipo... Ai, que loucura, né? É tipo um spray, assim, que joga pra cima, dá um baratinho. Aí o pessoal tava dançando no carnaval, jogava o lança-perfume pra cima, dava um barato em todo mundo e ficava numa boa. Lembrando, os Noia, é pra cima, tá, Noia? Band de Noia, não é pra dentro, não, é pra cima. Não é loló, gente. Não é na diferente. lata. Esse é diferente, vou rir pra cima. Então, gente, vamos lá. Vamos conversar aqui, ó, juntos. Faz algum sentido essa política do Jânio Quadros nesse momento, com a crise internacional e nacional que tá rolando? Zero sentido. Mas, o que acontece? O Jânio... Lembra a estrelinha que eu coloquei lá no início, no nome dele? O Jânio, ele é um cara egocêntrico. Ele é uma estrelinha.
Ele acha que ele é inalcançável. Então, essa questão da política, que tinha que ser o rompimento... quando ele, na campanha ele reivindica a campanha, é porque ele quer a política dele para ele. E aí continua nessa ele para ele o tempo todo, até o final do mandato dele. Nossa, já está acabando. Tá, desculpa. Então, beleza. A gente tem toda essa tensão acontecendo, essas medidas absurdas, internacional, nacional, nananana. Qual que é a próxima medida dele? Para tentar nessa questão econômica, aqui, vou colocar desse lado. Eu consigo aqui. Ele envia o vice-presidente, o Jango, em uma missão oficial. Sabe onde, gente? Oficial. Na China. Quem é a China nos anos 60? Em plena Guerra Fria? A China comunista, gente. A China é comunista. Ou seja, vou deixar aqui um pouquinho para vocês copiarem enquanto a gente conversa. Não bastasse tudo que já estava acontecendo e a aproximação do Che e do Fidel, ele ainda manda o Jango para a China numa tentativa de... hoje a gente entende, né, que é uma tentativa aí de aproximação comercial, que o Brasil precisa vender, o Brasil precisa exportar para sair da crise. Então ele acha como uma medida que faz sentido até para a gente hoje, que é ampliar os parceiros comerciais. E nisso o Jango vai para a China para tentar participar desse processo. Mas beleza. Uma viagem para a China hoje dura entre 20 e 24 horas, uma viagem de avião para a China hoje. Em 1960, essa viagem demorava muito mais, em média de 2 dias de viagem. Aí, quando o Jango chega na China, quando ele desembarca na China, o Jânio Quadros, aqui no Brasil, vocês vão acreditar o que ele faz. Na verdade, sabem, porque o governo acaba em 7 meses. Ele renuncia à presidência. O Jânio Quadros renuncia à presidência. Ele escreve uma carta à mão para o Congresso, dizendo que ele vai renunciar à presidência. Agora, vamos pensar. Além de todo esse contexto político, econômico e social que está rolando aqui no Brasil, o que mais faria ele renunciar? Alguém consegue chutar, assim? Além disso, o que mais faria ele renunciar? Lembrando do nome dele ali que eu escrevi. Não? Ninguém? Tudo bem. O que faz ele renunciar é o ego dele, que faz ele escrever a carta de renúncia. Porque vocês lembram que quando ele disse que ia renunciar lá nas eleições, o povo pediu para ele ficar, a base política pediu para ele ficar? Ele achou que ia acontecer a mesma coisa. Que agora, quando ele quisesse renunciar à presidência, o povo ia implorar, fica, Jânio. O exército ia implorar, fica, Jânio. E o Congresso também, mas isso não aconteceu, por motivos óbvios. Porque olha toda essa bagunça que é o governo dele em 7 meses. Então, ele manda a carta escrita à mão pro Congresso e todo mundo fala, beleza, pode ir então, pode ir embora. Só que ele tem esse estrelismo que eu falei para vocês. Então, ele imagina que não seria dessa forma. E aí, a gente vai ler juntos agora, eu espero que dê tempo. Ainda tem que falar um pouquinho do Jango, mas tudo bem. A gente vai ler rapidinho a carta de renúncia do Jânio Quadros. E prestem atenção, a gente não está lendo a carta de renúncia do Vargas, a gente está lendo a carta de renúncia do Jânio Quadros. E ele não se matou, hein? Prestem bastante atenção. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Aqui, achei. Vamos lá, todo mundo me acompanhando, né? Nossa, que sede. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes 7 meses cumpri o meu dever.
Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores. Mas abalaram-se os meus esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, aí essa libertação política e econômica, a gente está falando do PEI, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a quem tem direito o seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nesse sonho, a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração. De quem que ele está falando, gente? Ele usa uma metáfora para falar dos inimigos, mas que inimigos são esses, entendeu? Vamos lá. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Encerro assim com o pensamento voltado para a nossa gente. Aí ele vai lá buscar as bases, né? Para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil. Esta página da minha vida e da vida nacional. Essa página da minha vida e da vida nacional. A mim não me falta coragem da renúncia. Saio com um agradecimento e um apelo. Prestem atenção na palavra apelo. O agradecimento aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do governo. E de forma especial, às Forças Armadas. Então ele chama para a conversa quem? As Forças Armadas. Porque num ideal da cabeça do Jânio, as Forças Armadas o apoiariam, tomariam o poder e o colocariam como parte desse poder. Então vamos lá. De forma especial às Forças Armadas, cuja conduta exemplar, em todos os instantes, proclamo nesta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios, para todos e de todos para cada um. Somente assim seremos dignos desse país e do mundo. Somente assim seremos dignos de nossa herança e da nossa predestinação cristã. Novamente, aqui o cristão aparecendo. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Brasília, 25 de agosto de 61. 25 de agosto, gente. O Vargas se mata em 24 de agosto. Então, até a data da escrita da carta, ela é intuitiva de alguma forma e aproxima o mártir, né? Ele foi um mártir, assim como o Vargas teria sido um mártir também. Deixa eu voltar aqui. Então, vocês entendem que ele tem esse rebuscamento, tal, e essa coisa da cabeça dele, né? De certa forma. Como ele se põe como esse mártir da nação que gastou todas as energias dele nesse processo. Então, beleza. Jânio Quadros renuncia. Eu tô atrasada já, né? Dá para falar mais um pouquinho? Não, né? Só mais um pouquinho? Tá. Rapidinho. O Jânio Quadros renuncia. Quem assume a presidência quando o presidente renuncia? O vice. Já vou responder para a gente não se atrasar mais. O vice-presidente. O vice é o João Goulart. E onde ele está? Na China. País comunista. Aí as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, diz o seguinte: João Goulart não vai entrar no Brasil, não vai se empossar. Se ele entrar, a gente prende ele. E isso é inconstitucional, né? Porque ele é o vice-presidente, ele tem que assumir a presidência. Aí vai surgir uma figura no Rio Grande do Sul, que é o Brizola, que é governador do Rio Grande do Sul e é cunhado do João Goulart. E aí ele diz o seguinte: o Jango vai entrar no Brasil e o Jango vai assumir a presidência. E as Forças Armadas dizem que não, e o Brizola diz que sim, e aí começa um outro tipo de conflito. Nesse panorama, o Jango vai para a Argentina, ele não vem direto para o Brasil porque ele seria preso. Ele vai para a Argentina, vai para o Uruguai e entra pelo Rio Grande do Sul, onde ele tem o apoio do Brizola. O Brizola garante a segurança do Jango, garante o apoio das Forças Armadas, do Exército do Rio Grande do Sul, da Polícia do Rio Grande do Sul, e ele convoca a população do Rio Grande do Sul
para lutar a favor da democracia e da Constituição. Então, ele faz um pronunciamento, isso o Brizola, e chama as pessoas para ir para a rua armadas, se for necessário, para proteger a democracia e para proteger a Constituição. E aí o Brasil chega à beira de uma guerra civil, porque quem fosse contrário a isso teria um embate físico acontecendo. E aí o João Goulart entra no Brasil, lá pelo Rio Grande do Sul. Primeiro ele toma posse como primeiro-ministro em 1961 e em 1963 ele vira efetivamente presidente da República pré-golpe militar. Mas aí chama outra discussão. Nossa, desculpa a gente ter perdido a hora, mas é isso. Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário? Desculpa por ter falado tão rápido. Passado alguém aí? Tranquilo? Oi, pessoal. Só caminho, muito bom. Mais um vídeo para mostrar para vocês, mas muito depois bom. Só volta no quadro, por favor, pessoal, ver o quadro, por gentileza. Por favor. Só abre o quadro aqui e dá pau. Aí. E quem não printou, por favor, printar aí, moçada. Quem não printou, por favor, printar aí. Podemos pagar aí? Podemos seguir o Bart, poder amarrar para poder descansar aí? Vaslene Rand, que eu não consigo ver o que escreveu. Escreveu Rand. Pronto aí? Pode sim, beleza. Obrigado, Ana Flávia. Então, meninos, qual foi a ideia? Professor Camilo, obrigado, senhora, professor, obrigado pela aula aí, pela colaboração, né? Pela dedicação para nós essa aula. Pessoal, que é um assunto difícil, um assunto fácil, não. Super bem, né? Tranquilo, muito bom. E aí, moçada, o seguinte, o que vai acontecer então? Nós vamos ter um embate importante que é depois da prova. Qual é o embate importante? O Jânio deixou o poder. O João Goulart. Quem assume o João Goulart? E aí o Brizola fala, olha, vai assumir. Os militares não vai assumir. O Jango vai assumir. Os militares não vai assumir. Resultado disso. O Brasil falou guerra civil. E aí surge um cara que eu não vou explicar nada para ele agora aqui, não falo nada desse cara agora para vocês, só para vocês lembrarem, um cara chamado de Tancredo Neves, que vai resolver o problema naquele momento, mas no geral isso aí é para os próximos capítulos, para as próximas aulas. Senhor Camilo, muito obrigado, senhora aí. Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Ficou confuso? Vocês conseguiram entender todo o desenrolar político? Porque eu sei que foi corrido. Quietinho. Todo mundo quieto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, tá bom. O pessoal aqui tranquilo, né, Bu? Então, meninos, pessoal, então um abração para vocês aí. Boa semana para todo mundo. Semana que vem, estamos nos braços de Morfeu, né? Na outra semana vai cair na prova. O que cai na prova? Ah, Ana Flávia, mandou bem. Gracinha que você é Ana Flávia. Ah, obrigada, Ana Flávia. Próxima aula vai cair o que na prova de vocês? Lágrimas, né? Vai cair lágrimas. E no mais, isso aí. Meninos, então, gente, caminha um pouquinho aí. Meninos, ó. Beijo do gordo. Obrigado a todo mundo aí. Dever dos senhores já está no sistema. A partir das 15 horas pode fazer o dever, que é múltipla escolha só. Tá bom? Então, turma, ó. Beijo, 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 beijo. Até semana que vem. Falou, tchau, gente. Até, tchau. Tchau, tchau, tchau.